Bom dia, minha querida igreja, bom dia, Escola Bíblica Dominical, bom dia, pastor e Carmen Lúcia, bom dia, meus irmãos. Vamos nesse domingo gostoso, graças a Deus, mesmo em casa, mas totalmente voltado o nosso coração, a nossa vida para Deus o Senhor. Nesse domingo em que voltamos a ficar em casa um pouquinho mais. Vai passar rápido, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre o nosso Brasil, a nossa nação, o mundo, nos guarde de todo mal dessa doença que estamos vendo, né, que infelizmente tem aumentado. Mas o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso seguro. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família. E vamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. A ação do Espírito Santo, atuação e ação do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Então vamos ver hoje sobre o convívio, a convivência, a nossa convivência com nossos irmãos, em casa, na igreja, no trabalho, seja onde for. O Espírito Santo nos capacita ao convívio com os nossos irmãos. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele tem em suas cartas, tanto em Romanos, tanto em Gálatas, tanto em Colossenses, a Bíblia toda, Antigo Testamento e Novo Testamento, nos fala do amor em que devemos conviver uns com os outros. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, o nosso Deus, o nosso Salvador, o Senhor Jesus, Ele nos ensinou a conviver através do amor. Ele até nos ensina, se alguém te pede a capa, tire. Se alguém te pede, quer te dar um tapa, ofereça a outra face. Se alguém manda você andar 1 milha, ande 10 milhas. E assim, a natureza de Deus, Ele nos ensinando a sermos moldados, movidos através do Espírito Santo. E só assim, sendo moldados, movidos pelo Espírito Santo, a imagem e semelhança do Senhor Jesus, nós conseguiremos conviver em paz uns com os outros. É rapidinho, é curtinho, mas vamos ver o que Paulo nos ensina em Colossenses, capítulo 3, e também em Romanos, capítulo 12 e 10. Em Romanos, capítulo 12 e 10, Paulo, ele já no versículo 10, ele nos fala que nós devemos ter amor, tenham amor uns com os outros, o amor de irmãos em Cristo, para nós aprendermos a conviver uns com os outros, tendo respeito. Eu vou ler para os irmãos, só um minutinho, é Romanos, ele manda a gente se esforçar, eu não decorei esse verso, mas é lindo, Romanos 12, 10, Paulo nos convida. Olha esse convite maravilhoso. Paulo, através do Espírito Santo, é a vontade de Deus que isso aconteça comigo e com você. Romanos 12, versículo 10. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. O respeito no convívio em família, no convívio no trabalho, no convívio no nosso dia a dia, onde quer que estejamos, no convívio na igreja. Aí em Colossenses, vamos trabalhar também um pouquinho sobre essa aceitação de uns com os outros. Por que aceitação? Queridos irmãos, em casa, em família, nós estamos em casa, super à vontade, que delícia estar em casa. E em casa nós somos o que somos. E assim devemos ter também na igreja, assim devemos ter no trabalho, na escola. Mas em casa nós ficamos mais à vontade. E mesmo assim temos que nos esforçar, amando uns aos outros, respeitando uns aos outros. Porque é difícil. Ai, se o pai ensina o filho, a mãe ensina a filha, o irmão ensina o irmão a conviver em amor. E se esse não aceita? E se esse não quer? É difícil a convivência, fica difícil, fica muito difícil. Vai até essa pessoa
acaba sendo excluída, acaba sendo deixada de lado, seja em casa, na escola, no trabalho. No trabalho já é mais difícil. Se você não se molda, se você não se adequa àquilo que o chefe, aquilo que a empresa colocou para você como dever, como seu trabalho, se você não aceita, se você não faz, a convivência fica difícil. E o que vai acontecer? Você é colocado de lado? Não, você é demitido. Você não cabe, você não entra nesse perfil da empresa. Aí você acaba sendo demitido. Na escola também, se você não se adequa ao respeito, às atividades, ao seu trabalho como estudante, você vai sofrer as consequências da nota baixa. E entre amigos, entre colegas, você precisa saber conviver. Senão você acaba sendo excluído do grupo, que é tão comum hoje em dia, a exclusão, porque é assim, é assim, é assim. Então, é difícil, mas na igreja é diferente. Na igreja tem que ser diferente, porque na igreja nós somos moldados pelo Espírito Santo de Deus. Porque na igreja, meus irmãos, nós ali estamos como corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. E o que acontece? Nós convivemos, o corpo inteiro. E a nossa vida antiga, a vida velha, o nosso comportamento velho, de quando não pertencíamos a Deus, de quando não conhecíamos os ensinos, a palavra de Deus, quando não éramos guiados pelo Espírito Santo de Deus, a nossa natureza era toda errante, era toda errada, era pecadora. Então falávamos, pensávamos, agíamos de acordo com a nossa natureza humana, carnal, errada. Mas na igreja não, ali está o corpo de Cristo. Somos moldados. E qual é a consequência? Aprendemos a tolerar, aprendemos a ter paciência, aprendemos a andar 1, 2, 3, 10 caminhadas, a perdoar como o Senhor Jesus nos ensinou a Pedro, 70 vezes 7, infinitamente. Estamos pedindo perdão e sendo perdoados. O convívio do amor, do respeito, como Paulo nos ensina em Romanos 12, 10. Se esforcem para amarem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo. E se esforcem para terem respeito uns com os outros. Meus irmãos, é diferente na igreja. Então na igreja temos que nos esforçar com o convívio do irmão. E esse convívio em respeito, em paciência. Não somos robôs, não somos todos iguais. Nós enxergamos sim a falha do irmão. O irmão enxerga sim a minha falha, as nossas falhas. Mas nós temos que aprender a conviver, porque a igreja é diferente do mundo. O mundo é diferente da igreja, porque na igreja existe um só Senhor, um só Salvador, aquele que nos ensina, Jesus Cristo. Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então é para Ele que nós olhamos, é para Ele que nós devemos olhar, mirar e seguir e imitar. Sejam imitadores de Cristo. Sejam imitadores de Cristo. Efésios 5:1. Então, queridos, eu vou ler rapidinho para vocês e iremos encerrar pensando nesse convívio. Precisamos nos esforçar para aceitar o meu irmão como ele é, mas com paciência, com amor. Esse é o alvo. É porque essa é a vontade de Deus, o nosso Senhor e Salvador. Eu vou ler para os irmãos. Quando eu leio para os irmãos, eu estou lendo para mim também. Vamos lá? Agora é Colossenses, capítulo 3, de 8 a 17. É maravilhoso. Ouçam. Ouçam ou pegue a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, a partir do 8, e leia comigo, siga comigo. Então vamos lá. Lá em cima. Mas agora, livrem-se, olha o título, a vida velha e a vida nova. Mas a partir do 8.
Mas agora, livre-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio. E que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Vocês são povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus nos chamou, a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E que tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai, o nosso Deus, pois foi para isso que fomos chamados, para vivermos em paz um com os outros. A paz que Deus nos dá, a paz que nós temos com Deus e essa paz uns com os outros. É difícil, mas o Espírito Santo nos capacita a termos paciência, misericórdia, amor, bondade e vamos trabalhar o fruto do Espírito em nós, através do Espírito Santo. Deus abençoe vocês, meus irmãos, a nós todos, que o Senhor nos abençoe, que tenhamos uma semana maravilhosa, debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. E vamos conviver bem no trabalho, na escola, no nosso dia a dia, em família e principalmente na igreja, o corpo do Senhor Jesus, o corpo de Cristo. Deus abençoe. Beijos.